Sem muita perda de tempo, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o capítulo de número 21. Faremos a leitura dos primeiros 6 versículos. Enquanto os irmãos acham, farei as considerações necessárias e os agradecimentos. Quero aqui expressar, primeiramente, a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui pregando a Sua palavra. Também deixar os meus agradecimentos aqui na pessoa do pastor João. Tive o prazer de receber, deixo aqui meus agradecimentos, que concordou para que eu estivesse aqui nesta noite. Também deixo meus agradecimentos à pessoa da irmã Regina, que foi a pessoa que fez a ponte, que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje. Também deixo meus agradecimentos à pessoa do pastor Lucas, juntamente com a sua esposa, que foi também as pessoas que se interessaram para me trazer aqui no dia de hoje. Amém? Todos aqueles que acharam de um amém? Amém! Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou seja, mar da Galileia, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos discípulos, e arrisco dizer que era André e Felipe. Disse-lhes, pois, Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe eles: Não. E ele disse: Lançai a rede para a banda da direita do barco, e achareis. Lançaram então a rede, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Amém? Curva a sua cabeça no seu lugar onde você esteja mesmo e elevemos uma oração ao nosso Deus. Pai celestial, Pai bendito, Pai santo, Pai amado, Pai querido, te damos graças ao Senhor Jesus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, a cada um de nós de estarmos aqui na tua presença, neste culto, para adorarmos e bendizermos o teu nome. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, e a expectativa é que o Senhor fale conosco mais uma vez neste lugar. Senhor Jesus, prepara os nossos corações como terras férteis para serem receptíveis à sua palavra. Ó Pai querido e santo, o que nós te pedimos é que neste momento não seja simplesmente a minha voz adentrando aos ouvidos, mas que seja a voz do teu Santo Espírito ecoando sobre os corações aqui dentro deste lugar. Pai querido, tu tens liberdade para operar em nosso meio, ó Espírito Santo. É o Senhor quem faz as obras, e é para a honra e glória do teu nome que nós te pedimos e te clamamos. Amém. Podeis nos aceitar, meus amados irmãos. Diante do texto a qual nós lemos, que se encontra dentro do Evangelho de João, recebe-se um destaque aqui, 2 figuras. A primeira figura, que ele é destaque não só dentro desta passagem, mas é o destaque dentro dos evangelhos, é o destaque de toda a Bíblia, é a figura de Jesus. Jesus, neste momento, vai tratar um homem. Quem seria este homem a qual Jesus vai tratar aqui dentro dessa passagem?
ele vai tratar com a pessoa de Pedro, para que nós possamos entender de fato, e está registrado dentro do capítulo de número 21 de João, nesses versículos a qual nós lemos. Nós precisamos primeiro entender quem era Pedro, voltar um pouco na história e entender quem era a pessoa de Pedro. A pergunta é: mas quem é Pedro? A palavra de Deus vai nos dizer que Pedro é um homem pescador que vivia da arte da pesca. Ele ali pescava para sustentar a sua família. Pedro era um homem casado, morava na cidade de Cafarnaum e era muito conhecido. Quando nós olhamos para essas escrituras, nós enxergamos isso por ser um homem muito temperamental, um homem muito incisivo, de um gênio muito forte, alguém que quando se propunha fazer alguma coisa, ele ia até o final. Esta era a pessoa de Pedro. E para nós entendermos, para sabermos qual foi o contato em que Pedro teve com Jesus, para que chegasse até essa situação, nós precisamos olhar lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 40. Nós vemos o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 4, nós vemos o segundo encontro que Pedro teve com Jesus, no qual Jesus estava dentro da casa de Pedro para curar a sogra de Pedro que estava enferma. O terceiro encontro com Jesus que Pedro tem é registrado dentro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Desta vez, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, juntamente com o seu irmão chamado André, e juntamente também com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles estavam pescando. Pescaram a noite inteira e nada pegaram. Pela manhã, frustrados por não terem pegado nenhum dos peixes, estavam na beira da praia, lavando as suas redes, desanimados, tristes. Por quê? Porque havia saído de uma pesca totalmente fracassada. É então que chega Jesus ali na praia da Galileia, vendo aqueles homens que estavam lavando as suas redes. Ele olha para eles e diz: entre no barco novamente e lance a rede, e vocês verão um milagre acontecer. Ali eles não hesitaram, porque eles viram que eles não tinham nada a perder. De certa forma, eles ouvindo e dando crédito às palavras de Jesus que diziam para eles voltarem novamente ao mar e lançarem novamente a rede. Assim eles fizeram, entraram no mar, lançaram a rede e agora o resultado era diferente. A rede agora estava cheia de peixes. Eles voltaram todos alegres, felizes por aquilo que havia acontecido, porque de fato havia acontecido ali um milagre. Eles estavam admirados por tal poder e tal autoridade que havia sobre a vida de Jesus. Mas o que me chama a atenção não é de fato o milagre registrado em Lucas capítulo 5. O que me chama a atenção é que diante dessa situação, quando aqueles discípulos novamente voltam para a praia com as suas redes cheias de peixe, Jesus faz uma chamada para aqueles homens, tanto para Pedro, tanto para André e para os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Mas em específico, Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje, não serás mais pescador de peixe. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. E sabe o que me chama a atenção? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos, e é bem nítido, que há uma diferença entre ser pescador de peixes e ser pescador de homens. Porque quem pesca peixe, pesca o peixe vivo para morrer. Mas quem pesca o homem morto no pecado para viver a vida eterna com Deus. A proposta de Jesus para a vida de Pedro era: Pedro, de hoje, o que você viveu até hoje, tudo aquilo que você colocava a mão não dava certo, tudo aquilo que você colocava a mão não prosperava, tudo aquilo que você colocava a mão terminava em morte. Mas a partir de hoje, Pedro, eu te faço um chamado. A partir de hoje, tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar, vai dar certo, vai terminar em vida, porque você vai estar no centro da minha vontade. Pedro é atraído por esse chamado. Pedro é atraído por essa promessa. Ele se torna discípulo de Jesus, juntamente com os
E ao longo da caminhada, outros homens também vão se ajuntando e seguindo Jesus. Até que Jesus monta um grupo de 12 discípulos. Nós precisamos avançar na história. E quando nós olhamos para a história dentro do ministério de Jesus, nós vemos que dentro dos discípulos, Pedro é alguém que tem ali a participação mais ativa. Em muitas ocasiões, quando Jesus indagava os discípulos acerca de alguma resposta que ele esperava da parte deles, era Pedro que tomava frente. E Pedro não fazia isso simplesmente porque ele era o mais velho dos discípulos, mas porque era da personalidade de Pedro, de se destacar naquilo que ele fazia, de se esforçar e de se esmerar naquilo que ele se colocava a fazer. Nós olhamos então e devemos avançar mais um pouco na história. E agora devemos olhar para o dia anterior da crucificação de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Mateus capítulo de número 26, a partir do verso de número 17, Jesus ele está em Jerusalém. Ele olha para os seus discípulos e diz: esta noite eu quero ceiar com vocês. Então, ele olhando para Pedro e para João, comissiona estes dois discípulos para que eles fossem até Jerusalém, seguissem ao homem com cântaro, e achando o homem com cântaro, eles entrassem na casa onde eles estivessem, e ali eles preparassem a ceia no cenáculo. Assim aconteceu. Eles foram, prepararam a ceia pascual, tudo aquilo que havia predito na lei da ceia estava presente naquela ocasião, dentro do cenáculo. Eles foram atrás das ervas amargas, eles foram atrás do cordeiro, eles foram atrás do pão sem fermento, que é o pão áspero. Tudo estava preparado. Jesus então chega e ali no cenáculo com os outros discípulos. Eles entram ali e Jesus percebe que quando eles entram dentro do cenáculo há um alvoroço entre eles. E por que eles estão alvoroçados? Os discípulos estão se questionando, eles estão se intrigando entre si para saber qual deles haveria de ser maior, qual deles era mais digno de se assentar próximo do mestre quando eles fossem sentar na mesa para cear. Jesus então, percebendo aquele alvoroço por parte dos discípulos, ele pega, se cinge, ele tira a sua roupa de linho fino sem medas, olha para a toalha que estava pendurada do lado da porta do cenáculo, pega a toalha, cinge seus lombos, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, e trazendo uma lição para eles: vocês querem saber quem é o maior no reino dos céus? O maior não é aquele que é servido, mas sim aquele que serve. Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos. Enquanto Jesus lava os pés dos discípulos, ele está dizendo: até hoje esses pés eles caminhavam para o inferno, mas a partir de hoje eu estou mudando totalmente a trajetória desses homens, a qual eles não vão mais caminhar para o inferno, mas vão caminhar para o destino que eu vos tenho preparado desde antes da fundação. Então Jesus ele lava os pés dos discípulos, e como eu disse, Jesus reúne 12 discípulos. Dentro do cenáculo há Jesus e 12 discípulos. Desses 12 discípulos, 11 pessoas ali deixam Jesus lavar os seus pés e não falam nada. Uma pessoa questiona, e adivinha quem é esse que questiona? É Pedro. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, tu lava os pés a mim? Jesus então, olhando para Pedro, olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, entendendo aquele mistério, ele falou assim: então mestre, não lava-me somente os pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça, dá-me um banho por completo. E assim foi. Jesus lavou os pés dos discípulos. Após ele lavar os pés dos discípulos, todos se reúnem para sentar à mesa para cear. Jesus, antes de cear, os discípulos estão olhando para Jesus, esperando ele fazer a oração para que eles pudessem comer. Nesse tempo de espaço em que eles estavam esperando, Jesus ele pega o pão, levanta o pão para o alto, dá graças ao Pai, parte o pão, olha para os discípulos e diz: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele pega o cálice, levanta o cálice para o alto, dá graças ao Pai, olha para os seus discípulos e diz:
cálice é um novo testamento do meu sangue. Todas as vezes em que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Jesus ceia com seus discípulos comem, eles se saciam, enchem as vossas barrigas, eles comem ali com fartura, e de repente, quando eles terminam de comer, novamente o mestre toma a palavra, ele olha para os seus discípulos que estão ali, acabaram de cear, ele olha para eles e diz: esta noite um de vocês há de me trair. De repente, novamente os discípulos estão alvoroçados dentro do cenáculo, esperando e tentando descobrir quem é aquele que haveria de trair o mestre. De repente, Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: aquele a quem pegar o pão e molhar no vinagre, e a este der um bocado de pão molhado, este é aquele que há de me trair. Dessa forma, Jesus lhe pegou, molhou o pão e deu a Judas Iscariotes e disse para ele: o que tem de fazer, vai e faz-te depressa. Desta forma, Judas, inflamado pelo diabo, sai do cenáculo para entregar Jesus. Porém, os discípulos estão tão alvoroçados que não percebem que Judas saiu para trair Jesus, para entregar Jesus e trocar ele por apenas 30 moedas de prata. Diante disso, Jesus novamente toma a palavra, olha para os seus discípulos. Desta vez não há mais 12 discípulos, Judas Iscariotes foi embora, há somente 11 discípulos dentro do cenáculo. Jesus olha para esses 11 discípulos e diz: esta noite vocês vão se escandalizar de mim. Desses 11 discípulos que estavam no cenáculo, 10 ouvem isso e não falam nada. Um questiona, e adivinha quem é esse que questiona? É Pedro. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, jamais vou me escandalizar de ti. Jesus olha para Pedro e está dizendo: Pedro, você vai se escandalizar de mim porque eu estou indo morrer. E Pedro está dizendo: não, Senhor, eu jamais vou me escandalizar de ti. Se for preciso, eu morro junto contigo. Não, Pedro, você não está entendendo. Satanás pediu para ser andado por tua vida e eu roguei ao Pai por ti. Não, Jesus, estou contigo até o final. Diante disso, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Diante disso, Pedro se cala. Jesus agora vai olhar para os seus discípulos, dando as suas últimas instruções. Instruções essas que nós encontramos a partir do capítulo 14 de João, na qual Jesus ele começa na tentativa de consolar aqueles discípulos que estavam tão alvoroçados diante de tanta informação a qual eles estavam recebendo. Capítulo 14 de João, versículo de número 1, começa dizendo: não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito isso. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Diante disso, levanta-se Tomé diante daquela situação, olhando para Jesus e dizendo: Senhor, não sabemos para onde vai, mostra-nos o caminho. Jesus olha para Tomé e diante de todos os discípulos e diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Diante disso, novamente, outro discípulo se levanta ali dentro do cenáculo. Desta vez é Felipe. Felipe se levanta e, indignado com as palavras de Jesus, diz: ó mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus, com seu semblante agora caído, vai olhar para Felipe e dizer: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não sabeis que as palavras que eu vos falo, não as falo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, é Ele que faz as obras. Diante disso, Jesus ele continua ali a orientar os seus discípulos, porque ele estava próximo do dia da sua crucificação. Jesus estava próximo do momento em que ele haveria de ser capturado para morrer na cruz do Calvário. Jesus ele continua consolando os seus discípulos, dizendo que ele enviaria o Espírito Santo da promessa e que ele é o Consolador e que ele nos faria lembrar de todas as promessas, de tudo quanto ele haveria dito e
Jesus então chama os seus discípulos para ir orar no jardim do Getsêmani. Então, nós então entramos aqui no Evangelho de João, capítulo de número 18. Jesus entra no Getsêmani, ele pega, deixa 8 dos seus discípulos ali na porta do Getsêmani, entra com outros 3 mais ao fundo do jardim, para que ele pudesse orar juntamente com eles. Diante disso, esses 3 discípulos a qual Jesus chama é Pedro, Tiago e João. Então, Jesus ele se distancia desses 3 discípulos, mais um salto de pedra. Ele orando ao Pai lá no jardim de Getsêmani, estava sentindo a aflição, ele estava sentindo já a dor, ele já estava sentindo o peso do pecado. A minha culpa estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados e fomos curados. Ele está ali sentindo toda a dor e toda a amargura da cruz. Ele ora para o Pai dizendo: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. E num brado ali, neste clamor tão simples, ele está sofrendo, e a Bíblia nos diz que ele começa a suar gotas de sangue naquela ocasião. Ele ora para os seus discípulos, procurando talvez encontrar algum apoio nos seus discípulos, mas quando ele volta e ele vai verificar os seus discípulos estão dormindo, ele olha para um dos discípulos e adivinha quem é para quem ele olha? Para Pedro. Pedro disse, alguns versículos antes, Pedro havia dito que ele estaria com Jesus até o final, seja o que for. E agora Jesus, no momento que ele está precisando, ele olha para Pedro, Pedro está dormindo. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, não pudeste velar comigo nem uma hora, vigiai e orai, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele volta para o cenáculo, ora mais um tempo, olha para os seus discípulos, eles continuam dormindo, mesmo depois daquela orientação a qual o Senhor Jesus havia dado a Pedro. Ele continua dormindo. De repente, Jesus olha para os seus discípulos e diz: pode parar de orar, não adianta mais dormir. Aquele que me trai é chegado no jardim. De repente, vem Judas Iscariotes, juntamente com a corte romana e também com os guardas do templo, para prender a Jesus. Diante disso, nós vemos, e a história vai nos dizer, que todos os discípulos vão embora, menos um fica. Adivinha quem é esse que fica? É Pedro. Pedro, ele fica ali para tentar proteger Jesus. E na tentativa de proteger, ele pega a espada de um homem chamado Malco e decepa a sua orelha. Diante disso, Jesus ele repreende a Pedro, dizendo: Pedro, não faça isso. Se eu precisasse de ajuda, eu oraria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para que pudesse vir aqui me salvar. Diante disso, Jesus dá uma lição para Pedro, dizendo: Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Jesus restaura a orelha de Malco ali no lugar. Diante disso, Jesus então é levado à casa do sumo sacerdote, a saber, Caifás. Da casa de Caifás, ele é levado para a casa de Anás, o sumo sacerdote que estava aposentado. Da casa de Anás, ele é levado para o Sinédrio, que ali era o lugar onde se julgava as causas dos judeus. Diante disso, tem uma pessoa do lado de fora que acompanhou a trajetória de Jesus, da casa de Caifás para a casa de Anás, da casa de Anás para o Sinédrio. Alguém acompanhou tudo do lado de fora, e adivinha quem é esse? É Pedro. E do lado de fora do Sinédrio tem uma fogueira, e diante dessa fogueira tem uma pessoa sentada ali dentro daquela fogueira para se aquecer diante daquela noite tão fria. Era Pedro que estava ali, tentando cumprir com aquilo que ele havia prometido para o mestre, de permanecer com ele até o final. Jesus está sendo julgado dentro do